Olá pessoal, dando continuidade aqui ao Winnicott do Zero, na aula 4. A gente está na introdução, na página 33, e ele está comentando, né, está colocando um pouco do estilo de Winnicott, que ele vai dizer que vem de uma tradição empírica, né, que é característica muito dos pensadores ingleses, né, diferentemente da tradição francesa e alemã, que é mais dialética, né, então, às vezes aquelas construções teóricas bem abstratas, muitas vezes, e que o Winnicott acaba fugindo disso porque ele tenta se pautar principalmente na clínica, na prática clínica, né? Então ele até coloca aqui, então ele põe aqui, vinda e não dialética, elas são caracterizadas por um interesse na observação e empatia, desconfiança em relação à abstração e ao dogmatismo e uma crença na habilidade das pessoas de se fazerem conhecer e serem entendidas, né? E além de tudo isso, ele põe mais embaixo que o Winnicott, no seu trabalho clínico, ele sempre se preocupou mais em mostrar a questão da clínica, a questão, né, da necessidade que o paciente expressava e da sustentação a ser oferecida, sem precisar de alguma forma se exibir de maneira inteligente, de mostrar, olha só essa intervenção que eu fiz aqui, né? E também uma outra coisa que é a preocupação com o paciente expressa sem ironia, né? Então o Winnicott é um cara que de fato ele se preocupa com o paciente, tanto é que a gente vai ter o nome preocupação materna primária como estado em que a mãe entra num determinado momento da gestação e vai algum tempo depois do nascimento do bebê, mas que essa preocupação sempre está ali. E para o Winnicott essa preocupação sempre existe, preocupação com o outro. E essa preocupação com o paciente sem ser irônico, né? Sem ser aquela coisa que muitos profissionais às vezes acham, sei lá, se recriminam por alguém, por se preocupar por alguém, ou recriminam alguém por se preocupar com o seu paciente. Claro que tem a questão da dosagem suficientemente boa, né? Senão entra naquele exagero. E se você entra numa preocupação exagerada, você vai cair naquilo de ser mais invasivo do que convidativo. E a pessoa não vai poder ser a partir disso daí. E descendo e mais para baixo ali, ele chega então na questão para o Winnicott e para aqueles influenciados por sua obra, o tratamento psicanalítico não era exclusivamente interpretativo, mas primeiro, antes de tudo, a provisão de um ambiente adequado, um ambiente de holding análogo ao cuidado materno. E ele vai comentar do Paul Ricoeur, né? O Paul Ricoeur, naquele livro que eu falei, chamado Da Interpretação, né? São ensaios sobre Freud. Então ele vai ter, é um livro muito interessante. Ele vai fazer várias meditações sobre a questão da interpretação, não só em Freud, mas ao longo da história, o que é uma interpretação, né? Interpretação bíblica, por exemplo. E ele traz uma coisa interessante com relação à questão da interpretação dos sonhos, que ele diz assim, o relato do sonho é um texto ininteligível que o analista substitui por um texto mais inteligível, né? Então existe uma tradução aí do que é ininteligível para o inteligível, e aí o Adam Phillips chama a atenção, falou, mas como é que é feita essa tradução sem ser de uma forma, às vezes, autoritária, né? Então, se você vir aqui, na obra de Freud, virando para 34, então ele põe aqui, o que Paul Ricoeur chamou de hermenêutica da suspeição na obra de Freud é substituído pela tentativa de se estabelecer um setting analítico em que o paciente não sofre uma tradução autoritária. É uma tradução da sua experiência, às vezes ainda que o sujeito não consegue integrar por conta de uma certa precariedade egóica, né, uma fragilidade. E não dá para entrar simplesmente o analista fazendo uma tradução, ó, isso daí é tal coisa, né, apontando esse movimento, né, essa tradução de uma forma assim impositiva e autoritária, né. A maioria dos profissionais que eu conheço assim de convívio, mesmo não sendo winnicottianos, eu sei que são muito cuidadosos e a tradução não é dessa forma, assim, dessa coisa imposta, né. Mas de todo modo o Winnicott acaba preferindo muito mais oferecer a provisão ambiental para que o próprio paciente consiga, nas suas condições, no seu tempo, na sua velocidade, conseguir nomear, integrar pequenas partes dessa experiência, né? Bom, então seguindo aqui, tendo o seu inconsciente exposto de volta para si, em sua forma original, mas seja capacitado pelo analista, como Winnicott escreveu, a se revelar para si mesmo, né? Então, nessa provisão ambiental,
paciente, a pessoa está ali então e por si mesma ela vai conseguindo se descobrir, vai descobrindo pedaço em pedaço de si, né, fragmento em fragmento, porque ela teve essa condição de fazer isso. E para começar, o analista é um tipo de anfitrião, né? Psicanálise, ele escreveu, não é só uma questão de interpretar o inconsciente reprimido, mas a provisão de um setting profissional para a confiança no qual esse trabalho possa acontecer. Então, dois pontos para comentar aqui. Um que eu acho bem interessante sobre essa questão de anfitrião. Então, um livro que eu gosto bastante é o do Safra, chamado A Poética na Clínica Contemporânea. Ele faz um comentário assim: a travessia pela vida, na 25, se alguém tiver o livro. A travessia pela vida é feita por uma linha estreita somente possível pela presença do outro. Então, lembrando lá o Winnicott, uma teoria que fala da dependência, que vai da absoluta até rumo à independência, mas nunca completamente independente. Sempre ali o outro. Então, a travessia pela vida é feita por uma linha estreita, somente possível pela presença do outro. Olha que bacana. Que porta, historicamente, o atravessamento das questões da existência humana. Digo atravessamento, para essas questões não há solução, só passagem. Né? Então, de alguma forma é isso, o analista como o anfitrião que de alguma forma porta, né, historicamente essas questões e tem condições de ouvir o outro e poder sustentar o outro para que ele possa também ter condições de fazer esse atravessamento. Claro que não significa que o analista é aquele que atravessou isso e que não precisa mais do outro, né? Como se fosse uma grande rede de pessoas, de um ajudando o outro numa forma desse atravessamento. Né? Então, por isso que o Winnicott vai dizer que só é possível inovar dentro da tradição. Né? Então, a tradição que a pessoa, né, o sujeito comporta, vai ser necessário para aquele que está chegando também receber isso e de alguma forma ter as condições desse atravessamento. Então, a tradição é uma coisa extremamente importante. Né? Então, tanto que esse texto vai trazer o conceito muito de comunidade, assim, né? A comunidade como uma forma de sustentação, porque a clínica, claro, é uma sustentação, mas a gente está falando de uma espiral que vai se abrindo assim em termos de sustentação. Uma coisa sustenta a outra, sustenta a outra, sustenta a outra. E aí você tem a questão da comunidade, que é uma sustentação não só da pessoa, né, desse indivíduo aqui, mas dessa articulação dessas pessoas, das tradições culturais, e isso sustenta, né? Isso causa uma sensação de pertencimento. E é interessante nesse livro que vai falar um pouco dessa experiência de ser arrancado de algum pertencimento. E você vai escutar isso na clínica, de eu não me sinto pertencente a nada, eu não me sinto pertencente a isso, né? E é como se você viajasse para um país e nesse país você não consegue encontrar um rosto que seja familiar ou que seja convidativo. Mas ele fala assim, imagine você chegar num país em que você sabe que ali existem parentes seus, existem, sei lá, não tem ninguém específico, mas você sabe que sua família originalmente veio dali. E aí você vai andando pelas ruas, você cruza com alguém que tem traços que são traços né? Traços familiares. Então você vê aquele traço, apesar de não conhecer aquela pessoa, você percebe que ali tem algo de familiar, né? Ali tem algo da sua raiz, ali tem algo do seu pertencimento. Então, uma coisa que a gente tem falado muito na clínica, visto na clínica, é esse desenraizamento, né? Esse despertencimento, né? Não localização, falta de ambiente, né? Então continuando aqui, tá aqui para começar, analista é um tipo de anfitrião, como eu acabei de falar para vocês. Não é só uma questão de interpretar o inconsciente reprimido, também é um ponto, só vou chamar a atenção aqui, porque a gente vai ter que falar mais para frente, que se você pegar um texto chamado O Medo do Colapso, tá, no Explorações Psicanalíticas, acho que página 70, 71, ele vai falar sobre o inconsciente que ele propõe. Então ele fala, o meu inconsciente não é um inconsciente reprimido freudiano, né? Não é um inconsciente que a pessoa vivencia algo, experiencia algo, e aí então, por conta de uma censura moral, não suporta isso na consciência, então isso é reprimido, recalcado. Ele fala, o meu inconsciente é de uma outra ordem, né? É aquilo que a pessoa ainda não tinha condições de integrar. Então ele fala mais ou menos assim, o paciente não estava lá para integrar aquela experiência. Então, se a gente for pensar no que a gente vinha falando numa das primeiras aulas, você tem uma não integração inicial, e quando você integra, você junta esses pedacinhos, né, do ego,
essa experiência que vai acontecer, ela passa, né, e fica os registros aqui. Então, acontece a experiência, mas os registros ficam. Então, isso vai poder, lá no futuro, vai compor, né, a própria personalidade da pessoa. Quando você fala de uma integração precária, né, você não tem essa integração, ou mesmo no começo que tem uma não integração, e mais para frente a gente vai falar da diferença de não integração e desintegração, que são coisas bem distintas, mas grosso modo, quando não há integração ainda, ou a integração é frágil, o que vai acontecer é que a experiência passa e o sujeito não consegue, de alguma forma, integrar isso daqui. Então, isso aqui atravessa. Então, fica aqui a pessoa atravessada por uma experiência, mas sem reter nada da experiência. Então, acontece aqui a tal da clínica do não vivido. Não vivido por quê? Porque a pessoa não estava lá para poder viver isso. No sentido de não estava lá em termos de integração, né? Integração da personalidade, integração egóica. Então, então é esse inconsciente que o Winnicott está dizendo, a provisão de um setting profissional para a confiança no qual esse trabalho possa acontecer. A interpretação como parte do setting objetiva reconhecer e reconstruir aquilo que esteve ausente na provisão parental. Quais necessidades de desenvolvimento não foram reconhecidas. Então, como isso vai acabar desembocando no que eu acabei de falar do modelo de inconsciente, né? Então, reconstruir, né, coisas que deveriam ter sido construídas, coisas que deveriam ter acontecido, mas não aconteceram, né? Mas assim, apesar de não ter acontecido, ficaria então aquele branco de registro. O que mais tem aqui? Bom, o que mais temos? No próximo parágrafo, vou dizer assim, ó, que acho que é importantíssimo para se pensar. A cura, o Winnicott escreveu, em sua raiz significa cuidado. Cuidado a serviço do desenvolvimento pessoal. O terapeuta deve ter uma capacidade de conter os conflitos do paciente, quer dizer, contê-los e esperar por sua resolução dentro do paciente, ao invés de ansiosamente procurar por uma cura, né? Então, se a gente for pensar no analista, é o ambiente. Então, olha que interessante isso. Ele tem que ser capaz, né, de conter os conflitos. Conter, vamos imaginar ou ver situações que eu vejo na clínica, na prática, trabalhando, de questões que a pessoa traz aquilo, né, para você no certo desespero e você consegue escutar aquilo e a sua escuta tranquila, de alguma forma, consegue conter aquele desespero e a pessoa se acalma. Veja que não é minimizar o sofrimento, jamais. Isso seria uma violência, minimizar o sofrimento. Mas se vocês já viram uma situação como essa, muito provavelmente já, você pega, sei lá, uma criança que acontece alguma coisa, ou ela caiu e, sei lá, acontece algo que ela chora porque está ultrapassando a capacidade dela de suportar aquilo, e ela busca a mãe, ou busca o pai, ou busca alguém, e essa pessoa olha para a criança, mas não precisa nem dizer calma, vai ficar tudo bem. Simplesmente o olhar sereno, né, o olhar tranquilo para a criança já consegue acalmá-la de alguma forma, né? Então, sei lá, a criança cai de bicicleta e aí levanta, vê sangue e já acha que está todo arrebentado e aí chega correndo para os pais e os pais olham para aquilo de uma maneira que tá tudo tranquilo. Imagine se a criança se vira e a mãe entra em desespero também. Às vezes vai acontecer mesmo, dependendo do tombo, né? Mas eu acho que não é bem assim. Então, vira dessa forma e a mãe olha para aquilo com uma cara de tudo bem, vamos limpar esse ferimento, né? Caiu, machucou, e é assim mesmo, sem precisar dizer nada disso. Então, a própria tranquilidade no manejo do que aconteceu é pegar aquele sofrimento que está transbordando da criança e colocar dentro de um ambiente que possa ser contido, né? Que contenha dentro, né? Então ele coloca, e aí então esperar para que a sua resolução dentro do paciente, ao invés de com aquela pressa do analista de querer que o paciente se cure logo. Então as coisas acontecem dentro do tempo do paciente. O que mais temos aqui? E aí interessante, ó, a cura não era algo que o terapeuta causava em seu paciente. Em suas consultas com crianças, Winnicott descobriu que o momento significativo era aquele em que o paciente se surpreendia. E aí tá, né? Acho que é uma das coisas, mais uma das coisas surpreendentes em Winnicott, né?
essa capacidade que a criança tem de se surpreender. Mas não só a criança, porque lembra, o Winnicott não está falando só da criança. Quando ele fala da criança, está falando do adulto, está falando de todo tipo de paciente, todo tipo de pessoa. Porque quando ela se surpreende, né, então tem alguma coisa ali que ela faz aquilo, está um pouco além da capacidade dela fazer aquilo, mas apesar de estar um pouco além da capacidade de fazer aquilo, está dentro do campo da onipotência dela. Vamos imaginar assim, fazer alguma coisa muito para longe do campo da onipotência, mais uma vez ficaria fora da possibilidade de integrar essa experiência no seu registro humano. Então, tem lá a integração da pessoa, da criança, do adulto, né? Tem lá a integração. Tem certos pontos ali ainda, né, de sofrimento, né, de uma problemática. O analista oferece as condições, até para que a pessoa possa ter condições de meditar sobre isso. Você já, por exemplo, ficou, sei lá, numa situação tão de preocupação com uma série de coisas que você esqueceu de fazer o básico com você, de comer, sei lá, de se cuidar minimamente? Você está preocupado com várias coisas externas? Agora imagine que alguém está cuidando disso para você. Não, fique tranquilo que eu estou cuidando daqui. Estou te dando cobertura. Então você pode ficar à vontade para ser, né? O exemplo que eu sempre trago, acho que eu já trouxe, vou trazer de novo e trarei no futuro porque eu adoro isso, esse exemplo, é quando nós brincávamos na rua e a gente podia brincar livremente porque algum pai, alguma mãe estava ali num sobrado, numa casa, olhando o que acontecia na rua, né? Cuidando do que acontecia. Então, se tem alguém ali dando as condições de cuidado, as crianças podem ser esse espaço aqui, né? É... Então, nessa surpresa do paciente, tem um pouco além dessa capacidade, até então, que a pessoa conseguia resolver por si mesmo, mas então ela consegue resolver aquela questão como se fosse um passinho a mais, e esse passinho a mais não está exageradamente para além da pessoa, né? Tá alguma coisa dentro do seu campo da onipotência. Então se surpreende com aquilo que fez, né? Que isso vai de encontro com aquela questão de quando a criança vai para o seio, né? O bebê vai para o seio é colocado no momento exato, e então no momento em que vai em busca e encontra, acontece a mágica, né? A mágica de encontrar, e é muito legal, assim, porque ele fala uma coisa que é um paradoxo maravilhoso, assim, né? Você nem sabia que buscava, mas quando encontra diz é exatamente isso que eu buscava, né? Acho que isso é uma coisa, esse encontro mágico aí que vai dar origem aos fenômenos transicionais é maravilhoso, né? Bom, que mais? Então, nesse modelo, de fato, o desenvolvimento da capacidade de surpreender consigo mesmo pode-se dizer é uma das metas da análise unicotiana. Uma surpresa, logicamente, frustra as expectativas tornadas possíveis por um corpo teórico. É uma liberdade da submissão, né? Então, dá para perceber o quanto a clínica se modifica nesse sentido, né? Que é justamente levar a dar as condições para que a pessoa possa chegar nas suas próprias interpretações, né? Uma auto-interpretação. O que mais temos aqui? Tá. E aí então tem uma citação na página 35, que está falando um pouco antes da citação, ele diz assim, ó, a saúde para o Winnicott tinha a ver com a mutualidade do relacionamento. Então ele põe aqui uma citação. Um sinal de saúde mental é a habilidade de um indivíduo de entrar de forma imaginativa e precisa nos pensamentos e sentimentos e esperanças e medos de outra pessoa. E também permitir que a outra pessoa faça o mesmo conosco. Quando estamos face a face com um homem, mulher ou criança, em nossa especialidade, somos reduzidos a dois seres humanos de igual status. Então, de alguma forma, assim, você está lidando com alguém ali que tem seus medos, dores, né, fragilidades, mas você também se mostrando como uma pessoa com dores, com medos, com fragilidades. Isso leva a uma situação de igual status, né? Então, uma experiência de mutualidade, não uma relação de hierarquia. Eu sei que várias teorias falam algo desse tipo, assim, mas em Winnicott é radicalmente utilizado na clínica mesmo, né? O Winnicott
Ele sai desse lugar, né? Então, se você pega, quando ele vai atender, pega o caso Beagle, né? Imagine, os pais chegam com uma criança, ele está lá sentado na mesa dele, os pais chegam com a criança e a criança está meio que ali alheia a ele e ele não tem dúvida, ele sai do lugar dele, imagine, um senhor lá, famoso pediatra, psicanalista, ele sai da mesa dele, deixa os pais ali, vai para o canto da sala, começa a brincar ali, começa a criar, né, um clima de convidativo e potencial. Aí a garota começa a olhar para ele, então ele meio que faz um convite sem muita insistência e ela vem, né? Então, apesar dos pais estarem ali, ele entra numa outra coisa, assim, ele consegue entrar nesse nível de se colocar nessa relação de mutualidade com a criança e o mesmo com o analista, né? Com o analista não, com um ato falho aí, né? Com a criança, com o adulto, seja lá com quem for. E aí que mais? Aí virando a página, que temos aqui que ele vai falar de reciprocidade de relacionamento, né? Que vem dentro dessa ideia, dessa mutualidade. Então ele põe aqui, ó, na 36, a ideia da reciprocidade do relacionamento profissional era uma novidade na psicanálise, assim como outras declarações controversas e aparentemente extravagantes de Winnicott. E aí vem frases assim que são maravilhosas, né? Que ele diz assim: quando ele escreveu, por exemplo, que somos de fato muito pobres se formos apenas sãos, né? Quem quer ser saudável demais, né? Frase da Nise da Silveira, né? Não se cure demais, né? Fala alguma coisa do tipo, que é outra pessoa maravilhosa de se estudar. Então, de fato, muito pobre se formos apenas sãos. Quem quer ser são, né? Então, minha meta é ter uma saúde mental, se isso é possível, completa, assim, quero ser uma pessoa super saudável. Mas pessoa super saudável implica em quê? Não tem nenhuma esquisitice, não tem nenhuma coisa, né? Nenhuma coisa que faz você tropeçar. Me lembra um conto do Manuel de Barros que ele fala do menino que era manco na rua dele, que ele queria mancar que nem aquele menino, pô, queria ter aquilo ali, né? Ou que a verdadeira neurose não é necessariamente uma doença. Então é interessante isso, pensar na neurose, ó, devemos pensar nela, na neurose, como uma demonstração de respeito ao fato de que a vida é difícil. E a vida é difícil, né? E a neurose, a gente pode pensar dentro desse contexto que a gente vem trabalhando, é uma impossibilidade de ser criativo, né? De ser autêntico, é uma imposição, é uma submissão que a pessoa tem que se colocar frente às possibilidades da vida, né? Então, o neurótico é essa pessoa que perde essa possibilidade de ser criativo, né? Claro que aí a gente cairia no termo neurose, se pensar, né, o que isso significa dentro da psicanálise é ampla coisa, né? É, alguns pensam como neurose como um dos adoecimentos, outros como a neurose como uma condição de normalidade, uma das. Mas o Winnicott está dizendo isso, né? Desse neurótico como aquele que mostra essa dificuldade da vida, né? Porque você tem que se submeter a certos limites impostos pelo outro, mas não no sentido do mal-estar da civilização, é mais no sentido ou melhor, seria nesse sentido, né? Do outro ser aquele que de alguma forma impede a sua liberdade, né? E a sua liberdade, quando eu falo, a sua liberdade de poder ser criativo, e não só a questão sexual. A gente vai falar mais para frente sobre essas diferenciações de Winnicott com Freud. Então, e aí mais um pouco ele coloca aqui, ou que mesmo quando nossos pacientes não se curam, eles nos são gratos por tê-los vistos como são, né? Então, é muito legal pensar nisso, assim, porque no fim das contas, o que é a cura? Né? A cura, aí a gente volta para aquela ideia de que a vida vale a pena ser vivida, e a cura pode ser um gesto muito simples. A cura não necessariamente implicaria atravessar um processo de anos, mas pode ser, às vezes, um mínimo, alguma coisa ali. Sei lá, eu vejo no filme, não sei se vocês já assistiram o filme Shine, sobre o pianista, que é maravilhoso. E ali você vê que tem a cura, mas a cura, assim, ele continua dentro das suas limitações que a psiquiatria leria de forma A, B, C, D. Mas mais do que isso, ele pega ali um sofrimento e uma dificuldade, assim, abissal e ele, de alguma forma, mas também muito pelo amor, né, do outro, da mulher que ele acaba ficando junto, né, e da sustentação que ela dá, assim, que ele tá lá perdidaço nas suas formas malucas, né, o David,
mas ainda assim ela consegue conter tudo aquilo e de alguma forma ali dentro ele se organiza e consegue produzir coisas maravilhosas, né? Aliás, fica a dica desse filme aí. Bom, e aí que mais temos, para não ficar muito longo o vídeo, que vão ter vídeos mais na frente, serão mais longos. Esse aqui eu não queria deixar muito longo, não. O que mais temos aqui? Tchum. Aí ele vai comentar, andando mais para frente, finalizando aqui na 38, por exemplo, da forma curiosa como ele escrevia os artigos dele, né? Então, veja que a gente está falando sempre de ser contrário a essa submissão que impede a criatividade, que impede, sei lá, o potencial, o gesto criativo, enfim. E aí ele vai comentar um pouco sobre o quanto o Winnicott, ele fala que ele está na tradição freudiana, né? Fala que está na tradição de certos autores, mas ele sempre está lá reescrevendo a sua forma, né? Então ele pega esses autores e reescreve a sua maneira. Então é uma tradição, mas é uma tradição que passa pela via da própria autenticidade. O que é a vida, né? Se eu pegar aquilo, pegue aquilo que herdaste de seu pai e conquiste para que se torne seu, né? Uma frase do Goethe que o Freud usa em alguns momentos. De alguma forma passa por aí. Pegue isso que você herda, esse material, esses textos, e conquiste, passe por você pela sua via de criação para que isso possa ser seu também. Aí na 40, para fechar, pensando na ideia de ser... Ah tá, e aí tem um comentário aqui que ele põe, né, que ele escreve visando ser compreendido. Acho que é muito bacana isso, porque tem vários profissionais do meio da psicanálise, que você lê e parece que não é para ser compreendido. Para ficar aquele mistério, para ficar uma coisa para os iniciados ou para os intelectuais, enfim. E o Winnicott não, ele escreve para poder ser entendido, né? Ele quer ser entendido e se você pega os textos dele, é sempre legal ver para quem que ele escreve aquele texto. Se ele está escrevendo aquele texto para psicanalistas, para assistente social, para médicos, para padres, para pastores, né? Sempre tem um tipo de público, que a maioria dos livros do Winnicott, a maioria dos textos são conferências que ele faz, falas que ele faz, e sempre tem um público e ele adequa a linguagem dele ao público. E aí, por fim, né, então ele diz assim na 40, apresentando um artigo radicalmente inovador à Sociedade Psicanalítica Britânica, em 45 ele disse: não irei primeiramente apresentar uma pesquisa histórica e mostrar o desenvolvimento de minhas ideias a partir das teorias dos outros, porque minha mente não funciona assim. O que acontece é que eu recolho isso e aquilo, aqui e ali, ponho à prova na experiência clínica, formo as próprias teorias e então, por último, me interesso em ver de onde eu roubei o quê. Talvez isso seja um método tão bom quanto qualquer outro. Então ele fala, não vem pelo método de primeiro dizer quem falou sobre isso, então colocar suas contribuições, não, eu vou fazendo, né, leio alguma coisa, ou vendo na prática e faço minhas conclusões a partir disso, e depois eu tento ver quem foi que falou o quê. E é interessante, para finalizar, que o Massoud Khan, que foi o braço direito dele por muito tempo, no fim das contas era ele que ia atrás de tudo isso, né? O Winnicott fazia lá os textos, depois assim, meio que Khan vai atrás e vê quem falou, né? Só para pagar tributo para o pessoal, assim, a pessoa disse isso, aquilo outro. Certo? Mas essa é a ideia que eu acho que é muito legal de Winnicott, que é você pegar aquilo que você herda, aquilo que você lê, aquilo que você vê na clínica e no dia a dia, etc e tal, mas que essa experiência possa passar pelo seu modo pessoal de lidar com aquilo. Ainda que mais rudimentar para um ou para outro, né? Então é necessário que qualquer tipo de experiência esteja dentro do campo, né, campo... esqueci a palavra agora. Bom, campo potencial da pessoa dentro da sua onipotência, melhor dizendo. Então, que a coisa possa passar pela via da sua onipotência, e a onipotência nesse caso é a capacidade pessoal da pessoa, tá bom? Então é isso, bons estudos e até a próxima.